Bom, então vocês estão vendo o texto aí, né? A fé humana e a divina. Nós estamos nesse capítulo aqui, a fé que transporta montanhas, que é o capítulo 19. É o capítulo todo sobre a fé. Ele é maravilhoso, esse capítulo. E então, hoje nós estamos no item 12, os vários aspectos da fé, nós vimos a fé enquanto a mãe de todas as virtudes, a mãe da esperança, a mãe da caridade. Antes nós falamos bastante sobre isso, foi muito bom. E hoje, então, vamos falar dessa fé humana e dessa fé divina. O que isso significa? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Inato significa que nós já nascemos com ele. Só que esse inato aí é muito maior do que nascer nessa existência. Assim que nós, princípio inteligente, mergulhamos no mundo da matéria para iniciarmos o nosso processo de ascensão, nosso progresso espiritual, né, fazemos a nossa evolução espiritual, Deus nos dá uma ferramenta, um dom que se chama fé. Evidente que ela é em germe, é em semente. Mas então, todas as nossas existências, nós estamos amparados por essa força mental que nos permite, né, sentir o nosso destino, perceber mais à frente. Por isso que a fé, ela é uma capacidade de ver o futuro, de ver além. Todos nós temos isso. Basta que nos coloquemos com um mínimo de disposição para enxergar esse futuro. E nós vamos ver. O problema todo é que a maioria do tempo nós estamos muito distraídos, né? Então, ela é também a consciência que ele, homem, tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, em forma de semente, a gente chama estado quiescente, né? Quiescente é a semente que está esperando que algo aconteça para quebrar a dormência dela. É a semente em estado de dormência. Então, nós temos muitas sementes em nós em estado de dormência, esperando que algo aconteça para quebrar essa dormência. E que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, quem é que vai quebrar a dormência dessas inúmeras faculdades que nós temos em germe em nós, senão nós mesmos, utilizando a nossa vontade. A vontade é uma força muito poderosa, que qualquer dia nós vamos fazer um estudo só sobre a vontade, porque compensa, né? Compensa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, as pessoas olham para o Cristo e veem logo nele o religioso. Entretanto, Jesus foi o maior matemático que já existiu. Eu me lembro que eu pedi uma vez para o Daniel, esse jovem que está aí, engenheiro industrial e que entende bastante de matemática,
para ele fazer um cálculo, quanto que significava 70 vezes 7 vezes, porque Jesus falou para Pedro que era para perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso não é 7 vezes 7, 49, 490, isso é uma conta rápida que nós fazemos. Mas 70 vezes 7 vezes é 70 elevado à sétima potência. Então, Jesus jogou isso aí para nós. E aí o Daniel fez a conta para mim. E eu nunca consegui decorar o número. Eu sei que é mais de 80 trilhões. É um número astronômico. Né, Daniel? Não sei se você está me escutando aí. Está ouvindo a mamãe falar? Lembra que eu te pedi para 70 vezes 7 vezes, você falou que era 80 e tantos trilhões, né? De vezes. É um número bem elevado mesmo. Ele é astronômico. E aí, se nós perdoarmos uma vez por minuto, nós demoraremos 15 mil anos, se eu não me engano, que o Daniel falou. Não, por minuto, nós demoramos 15 milhões de anos perdoando. Se perdoasse uma vez por minuto. E uma vez por segundo, 15 mil anos. É mais ou menos isso. Então, Jesus, naquele tempo, acho que ninguém sabia ainda o que era potência matemática, né? Mas ele já usou. Maior matemática. Jesus, maior assistente social que já existiu, ciência social, né? Quando ele fala, aquele que faltar com a assistência a um desses pequenos... Assistência, gente. E o nome assistência social, no nosso direito, ele é recente. Acreditem. Hoje a legislação usa o termo assistência social. Assistência social é uma ciência humana. Prestar assistência é uma coisa complexa. Não é tão simples quanto nós pensamos que seja. Jesus também é o maior pedagogo que já existiu. Quando ele fala, inclusive, nessa questão da assistência, e na parábola do bom samaritano, ele dá a metodologia do serviço assistencial espírita. Ali tem um método, não é? Todinho. E ele também, pedagogo, psicólogo, tudo, né? Quando ele fala assim, gente, vou dar só uma ideia de Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque nós não estamos falando aqui, ó, da vontade, seria uma ideia a questão da vontade. Tem um filósofo chamado Schopenhauer que ele diz assim, que a vontade, ela não se submete à lógica, ela não se submete ao nosso raciocínio lógico, certo? Que, por exemplo, um médico, tem muitos médicos que fumam, não é? Que usam drogas. No entanto, ele, mais do que ninguém, por lógica, sabe que aquilo causa grande dano à sua saúde. Mas a vontade dele não é forte o suficiente para ele largar aquele vício, que inclusive fica muito estranho. Você vai no médico e ele fuma, não é? Então, nós às vezes sabemos que precisamos fazer uma dieta. Nós sabemos disso. A lógica diz isso. A pessoa está com diabetes, está acima do peso, está com dor nas costas. Isso é lógica. Já foi no médico, o médico mandou. Mas ela não consegue, porque a vontade não se submete à lógica. Então, Schopenhauer, ele diz que a vontade se submete ao interesse. Para nós fazermos alguma coisa, nós precisamos ter um interesse naquilo, uma motivação, uma razão para fazer. E Jesus sabia tanto disso, que ele manteve aquele primeiro mandamento, que é o primeiro mandamento lá do Levítico, né? Da lei de Moisés, que fala: amarás ao próximo
como a si mesmo. Esse mandamento não é de Jesus, ele é de Moisés. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, dando ali a nós mesmos como um exemplo, não é? Mas, no Sermão da Montanha, ele também começa a dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha, ele fala que aquele que é pacificador, que busca a paz, que busca pacificar o ambiente onde ele está, ele será chamado filho de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vejam que ele dá um para quê. Jesus, porque se nós fôssemos almas que amássemos o nosso próximo acima de nós mesmos, nós não precisaríamos desse para quê. Não é? Então, para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, para que possam usar de misericórdia para conosco no momento que nós precisarmos. Não julgueis para não ser julgados. Para quê? Então, ele nos dá um interesse para nós fazermos alguma coisa. Essa é a psicologia mais avançada que pode existir. Ele nos dá uma motivação. E aí nós movimentamos a nossa vontade. Tá certo? Então, aí eles dizem assim, até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer, vontade de querer, vontade de desejar. Olha como isso é profundo. Os espíritos estão nos chamando a atenção para darmos à nossa vontade um querer, uma razão, um para que fazemos. A construção de um mundo melhor para os nossos netos, para os nossos filhos. É a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres? Nós estudamos na Gênesis, não é? Recentemente, sobre os milagres. Que milagre, do ponto... Milagre, a palavra milagre significa olhar para algo maravilhoso, né? Miraculoso. Mas que hoje se fala em milagre como se fosse algo que estivesse fora das leis da natureza, e não estão, né? Então, o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. Então, a fé é humana quando nós usamos a nossa capacidade de ver o futuro para realizar questões que têm a ver com a vida material, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com a nossa vida, com a nossa família. E ela é divina quando nós utilizamos... Ontem eu falei que às vezes que a minha mãe ia para o hospital, eu sentia em mim que ela ia voltar, a minha mãe. Mas eu sentia porque eu tinha uma fé divina, era algo que eu sabia, que eu via com os olhos do coração. Mas na última vez que ela foi, eu não vi isso. E eu não vi porque a minha fé me disse que ela não vinha. É a fé divina, né?
O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Claro, ele é um gênio, ele está vendo, ele está fazendo análise, está fazendo conexões, né? Fazendo planejamento, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então, quando aqueles homens de visão, né, que a gente fala de visão, que vê o futuro, então eles trabalham mais, eles têm mais força. O homem de bem crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Por pior que a gente seja, pior que seja nosso problema, não é? Quando nós temos esse desejo, essa vontade de querer, lembra? Olha, nunca esqueço desse texto, a fé humana está na fé humana, vontade de querer. Olha como isso é profundo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação, que é o passe magnético, não é? A água fluidificada, a água magnetizada, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé, ela é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força. Então, se quisessem, porque é preciso querer, é preciso desejar, é preciso ter motivo. A serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Muito lindo, né? Esse texto a gente pode ficar, meu Deus, meditando nele. Então, nós preparamos nosso ambiente, pedir para nossa irmã Rosalva fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, junto a amigos queridos que nós escolhemos pelo ideal e pelo nosso coração, agradecendo Jesus por essa lição do Evangelho, o Evangelho na nossa vida, Senhor. Nós vos rogamos, Pai, por essa noite, pelos estudos que vão ser ministrados, que nós possamos absorver as lições que serão trazidas para nós. Que nós possamos, Senhor, nos conscientizar da oportunidade maravilhosa que estamos tendo nessa existência, por tudo que temos aprendido, por tudo que estamos vivenciando, onde nós vemos tantas pessoas queridas partindo do nosso convívio. E se Jesus permitiu que aqui ficássemos, é porque tem um propósito para nós, tem uma oportunidade de trabalho que nós possamos aproveitar para poder estudar mais, trabalhar mais na doutrina, trabalhar para o próximo e, principalmente, trabalhar as nossas dificuldades. Se conosco nessa noite, Senhor, nos abençoa e abençoa todos nós, todos os nossos amigos que estão presentes. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vou perguntar para vocês. O slide pegou metade da tela aí? Vocês estão vendo? Pineal, órgão da medicina. Está vendo, Daniel? Está pegando tudo. Uhum.
Tá, né? Aquele dia eu falando, me achando, né? E aí, depois eu refiz, sabe? Com o slide na reunião seguinte. Muito bem, meus queridos, nós estamos falando da glândula pineal como sendo esse órgão da mediunidade, nós vimos aqui, né, que ela é essa função de memória, que vai nos ajudar a retornar à casa do Pai, né, porque ela tem um endereço de Deus. Só que nós vamos retornar após toda a nossa trajetória, né, pelo mundo da matéria. Não é quando nós desencarnarmos, não. Nós vamos encarnar, vamos gravitar, a glândula pineal vai nos ajudar nessa gravitação para a quarta dimensão, não é? Mas é matéria ainda. Então, depois a gente reencarna e assim vamos. Até que um dia nós não precisaremos mais reencarnar, e então é ela que vai nos levando nesse retorno à casa do Pai. Mas, enfim, a glândula pineal, ela pode ser chamada desse órgão da mediunidade. O que é um órgão, né? Um órgão é algo que nós trazemos no nosso organismo, que ele tem uma função, ele tem uma tarefinha para ele realizar em nosso organismo. Nosso coração tem a sua tarefinha não, tarefona, né? O pulmão, cada um tem a sua função. Claro que eles precisam estar numa sintonia, numa harmonia, todos os nossos órgãos. Por isso que é um organismo, é uma organização, né? É como se fosse uma orquestra, certo? Então, quando está tudo funcionando direitinho, toca uma música divina. E a glândula pineal, ele é esse órgão que tem em sua responsabilidade fazer o trânsito das energias que vêm das dimensões mais sutis, das dimensões espirituais, que vêm do mundo físico também, captar isso. Então, o que a glândula faz? Ela capta a informação mediúnica, ela é uma antena captadora, assim como o nosso telefone celular capta informações que ficam aqui armazenadas, deve estar chegando muitas informações aqui, e que nós vamos, no momento correto, vamos olhar. Quando ela capta a informação mediúnica, ela capta isso através das ondas magnéticas, que nós já vimos que são ondas são ondas do ímã mesmo, do ímãzinho, né? Então, é o magnetismo, é a lei do magnetismo, esse magnetismo que nós conhecemos mesmo. Então, ela vai captar essa onda magnética. Essa onda magnética, ela vem recheada de informações. Então, ela capta a onda, a informação está junto com a onda, então ela capta os dois, sequestra, não é? Muito bem. Que informação que ela está captando? A glândula pineal não se preocupa com a informação que ela esteja captando, porque a função dela é captar a onda magnética e encaminhar essa onda magnética, certo? Só que o ser espiritual, não é? O princípio inteligente, que somos nós, quem somos nós, né? Eu coloquei no meu Instagram uma frase: eu sou aquele que ouve a voz na minha mente.
Nós não somos a voz na nossa mente, nós somos o que ouve a voz, nós somos o observador, aquele que está no comando, teoricamente. Então, se nós tivéssemos tido um processo evolutivo dentro daquela linha que Jesus fez, ascensional, pelo conhecimento, se tivéssemos dado os passos, temos conhecimento, temos X de responsabilidade, então, essa responsabilidade, nós temos deveres a cumprir, cumprimos os nossos deveres, passamos de ano, aí tem mais tarefinha, fazemos as tarefinhas, vamos passando de ano, então nós vamos numa linha ascensional. Se tivesse sido assim o nosso processo, até hoje, com certeza a nossa glândula pineal, ela estaria enviando as informações que ela recebe para os locais adequados do nosso cérebro. Mas, o que ocorre? Normalmente, via de regra, de tal maneira, nós passamos a adotar um padrão de vida tão materializado, tão animalizado, a nossa relação com a matéria, ela foi tão forte, quando já poderia ser diferente, não estou me referindo aqui às almas primárias, que se relacionam com a matéria, que sentem prazer na matéria, mas a responsabilidade delas é menor. Estou dizendo ser responsável, que teria deveres a cumprir, sabendo o que fazer, não fez. Perdeu a aula, não foi na aula. A vida considera aula dada. Então, o nosso órgão da mediunidade, ele foi adoecendo. E então, a glândula pineal, normalmente, o que ela faz? Ela capta essa informação que vem do mundo espiritual e ela influencia uma região do nosso cérebro chamada hipotálamo. Essa hipo, né, ele está abaixo da epífise, está abaixo da glândula pineal, né? Epífise está acima, hipotálamo está abaixo. Então, ela vai influenciar essa região aqui, ó. Ela vai para lá. E por quê? Porque nos últimos 2000 anos, depois de Jesus, nós já tínhamos informação suficiente para termos uma religião saudável. Mas a religião fracassou. 2000 anos de fracasso da religião. A religião se uniu ao poder temporal, ao poder do mundo, não é? E desceu da sua dimensão, que é a dimensão da intuição, a dimensão do incognoscível, daquilo que não é conhecido puramente pela razão. Ela desceu desse patamar para ser mais uma instituição no mundo da matéria. E então, tudo aquilo que remetia o ser para a dimensão espiritual, que é a glândula pineal, era reprimido. A ponto de as pessoas que conseguiam escapar desse cerco e, de alguma forma, acessavam conhecimentos, por exemplo, das plantas, das curas, do magnetismo. Essas pessoas foram consideradas endemoniadas, bruxos. Quantas mulheres foram mortas nas fogueiras das inquisições? Mas isso muito cedo já começou a acontecer. Principalmente as mulheres que conheciam os mistérios das plantas, que conheciam os mistérios da lua. Hoje nós sabemos, hoje é lua cheia, hein, gente? Quem for médium aí, o magnetismo da lua, o quanto ele influencia na mediunidade, né? Então, tudo isso
foi sendo reprimido e reprimido de tal maneira que, então, quando alguém... Imagina uma pessoa que morreu queimado numa fogueira como bruxo porque ele deu vazão à sua mediunidade. Essa pessoa vai reprimir de tal maneira que, então, ela vai ter que canalizar essa informação que vem do mundo espiritual para outra região. E, então, nós começamos a inflacionar aqui, né, isso aqui, e esse magnetismo começou a ser encaminhado para a região da fome, do sono, da agressividade e da sexualidade, que é a região do hipotálamo, é onde estão os nossos 4 padrões básicos de comportamento. É aqui que fica a nossa fome, nosso sono, a nossa agressividade, que ela é necessária em determinados momentos, e a nossa sexualidade. Então, quando nós captamos essas energias, e isso é carreado para o hipotálamo, nós sabemos que as energias mediúnicas, mediunidade, ela tem uma característica, ela potencializa os fenômenos. Ela não cria nenhum problema, mas ela amplifica tudo. Então, o que vai acontecer? A pessoa está com fome, aí vem aquela energia, ela vai para o hipotálamo e a pessoa come além da conta. Ela não sabe qualificar aquela informação que chegou, às vezes é uma irritação, uma contrariedade, uma pessoa que veio e falou alguma coisa, porque a mediunidade é essa função de senso e percepção, e ela, quando ela está alinhadinha, nós conseguimos nos relacionar com as pessoas, com os animais, com o mundo ao nosso derredor muito bem. Mas quando está desalinhada, é muito fácil a pessoa se irritar, ó, aqui, agressividade. Porque a agressividade, ela nos ajudou muito quando nós éramos animais, para a nossa sobrevivência, não é? Nossa defesa. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, nós respondemos de forma absurdamente agressiva. Quantas pessoas são assim, né? Então, a pessoa pode comer sem parar, ou pode não comer, ficar anoréxica. Aí o sono. A primeira coisa que vai acontecer com o desequilíbrio da mediunidade é o sono. A pessoa dorme demais ou tem distúrbio do sono, né? Vai ter distúrbio. Dorme demais ou não dorme nada. E aí, o que vai acontecer? O fato dela não dormir torná-la mais agressiva ainda. E aqui também no hipotálamo está a nossa sexualidade. Então, a pessoa não vai ter controle sobre a sua sexualidade. Quando nós falamos em sexualidade, nós não estamos falando só das relações sexuais em si, mas das relações com as pessoas, as relações de amizade, a relação com a nossa criação, com a nossa capacidade de trabalhar, criar. Isso é sexualidade. As forças sexuais da alma. Tudo que nós criamos é sexo, força sexual. Está abordando? Força sexual. Está escrevendo um livro? Força sexual. Está estudando? Força sexual. Nesse momento, nós estamos unidos pela força sexual, sexualidade, né? É isso que significa. Mas a pessoa que está desregulada aqui, as relações dela serão muito precárias, instáveis, não vai estabelecer vínculos profundos com as pessoas, não consegue ter amizades duradouras,
Por quê? Porque nessa área ela estará sempre agitada. As suas tarefas serão feitas sempre sob o império da ansiedade, né? Então, ocorrerão distúrbios se a pessoa não tem consciência do fenômeno e se deixa arrastar sem a completude do processo. O fato de nós não conhecermos o processo, como que funciona, é uma das causas de nos deixarmos arrastar por ele, de não termos esse conhecimento, né? E de supormos que todas as nossas sensações, tudo que nós sentimos é doença, ou é sintoma de doença. Algo está errado, a gente corre para o médico. No entanto, quando nós compreendemos como que se dá o processo, a captação da onda e para onde ela deveria ir, nós começamos a intelectualizar isso. E então, vamos ter maior controle. Muito bem. Então, nós vamos descobrir uma coisa chamada lobo ou lóbulo frontal. O que é o lóbulo frontal? É essa parte do nosso cérebro. Certo? Isso é muito importante. O lóbulo frontal, somente os humanos possuem. Os animais não têm lóbulo frontal. Certo? Os animais não têm lóbulo frontal. O lóbulo frontal é inerente à espécie humana. E mais, ele está em evolução. O que isso significa? Que nós, seres humanos, não somos uma espécie que encontrou a sua completude. A espécie, por exemplo, canina, já completou, já alcançou. Nós temos no nosso cérebro um cérebro animal, reptiliano. Esse cérebro que fica na base do nosso crânio, ele é igualzinho em todas as pessoas humanas, ele é idêntico. É idêntico. Igualzinho. É onde está a fome, onde está o sono, onde está a agressividade, onde está a sexualidade. Elas moram ali. Por quê? Porque os animais têm fome, têm sono, eles têm agressividade, eles têm sexualidade. Certo? Está entendendo isso, né? O que nós temos no lóbulo frontal? No lóbulo frontal é onde nós vamos encontrar nosso senso estético, nosso senso moral, né? O nosso senso da ética. As nossas ações que elas tenham estética, por exemplo, nós olhamos para uma coisa, puxa, isso aqui podia ficar melhor, né? Esteticamente, podíamos melhorar isso. Isso é um senso que os animais não têm. A ação moral. Só os humanos podem fazer isso. Os animais não têm uma noção do que seja moral, regras morais, eles não seguem regras morais. Assim como uma criança, também não. Às vezes nós queremos que uma criança compreenda regras morais, ela não compreende, porque o cérebrozinho dela é totalmente reptiliano. Ele é um animalzinho ainda. Então, ela não vai conseguir compreender regras morais. Ela vai aos poucos. A ética, o que é a ética, né? Qualquer dia nós vamos falar só sobre moral e sobre ética. Essas ações da estética, da moral e da ética, elas são deliberadas no lóbulo frontal, aqui. Tanto que no Evangelho tem lá, quando fala dos espíritas, né? Os tipos de espíritas,
Então, tem os espíritas chamados imperfeitos. E isso vem logo depois que no Evangelho se fala sobre os caracteres do homem de bem. Quais são os caracteres do homem de bem? Então, são muitas as características, né? O homem de bem é um homem cujo lobo frontal está maduro. Então, lá está escrito assim, logo depois do homem de bem, vem os bons espíritas. Então, ele diz assim, que o espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido senso, leva o homem à aquisição das virtudes acima relacionadas, ou seja, aquele que sente e compreende bem o espiritismo, ele é um homem de bem. Mas aquele que só vê no espiritismo o lado mais assim das suas relações sociais, às vezes o centro espírita vira um clube. Nós temos que ter muito cuidado, porque vira um clube, as pessoas vão para se encontrar, no nível das nossas necessidades, fica no nível da necessidade social, né, que a gente chama. Vira um clube. E, então, não só o centro espírita, mas outras religiões também. Ou então, a pessoa só quer saber de ir lá, ouvir a palestra, tomar o passe, resolver os seus problemas, é um consumidor da religião. Ou ela só quer saber do fenômeno, conversar com os espíritos e, enfim. Essa pessoa, como eles dizem, né, é o espírita imperfeito, porque naquele que bem sente, bem compreende o espiritismo, é como alguém que basta alguns acordes de uma bela música para ele se enternecer, para ele se encantar. E o outro só ouve sons. Então, quando ele lê um texto do Evangelho verdadeiro espírita, isso toca o seu coração, toca a sua alma, ele abre o Evangelho, aquela luz vem para ele. Ele não se cansa de falar, enfim. Para isso, os espíritos dizem assim, é necessário um certo grau de maturidade do senso moral. Esse senso aqui, ó. Então, é preciso amadurecer o senso moral para que nós possamos ser verdadeiros espíritas. Aí vem a explicação. A glândula pineal, gente, ela é a provedora do lóbulo frontal. Ela deveria ser a provedora do lóbulo frontal, entenderam? E não do hipotálamo. Quero que vocês sigam esse raciocínio, porque ele é muito importante quando nós começarmos, quando isso abrir a nossa mente, nós vamos entender, né, a questão do pulso mediúnico. Então, captou uma informação, vamos dizer assim, chega uma pessoa irritada próximo de nós, ela não falou nada, mas o magnetismo dela está cheio de irritação, cheio de mágoa. Aí se aproxima, nós somos médiuns, a glândula pineal já está ali, né, toda felizinha, nós estamos num pulso mediúnico, a glândula vai lá e capta aquela onda, com aquela informação de mágoa, de irritação, de cólera. Aquilo não é nosso, não tem um espírito ali, não é um espírito desencarnado, é um humano, um encarnado. E o pior, às vezes a pessoa fala alguma coisa, sabe? Ela diz algo com magnetismo pesado para nós, né? Então vem aquela onda de irritação. Então, a glândula capta aquilo. E nós sentimos um impacto, certo? O coração dispara, não é isso? Às vezes, quando alguém fala alguma coisa, ou enfim,
Quem é médium já viveu isso centenas de trilhares de vezes. Estou falando para vocês, vocês já sentiram isso. Chegou no ambiente, sentiu um impacto. Fala, ai, meu Deus. Normalmente, nós achamos logo que é um espírito. Não necessariamente. Né? Pode ser um condensado de magnetismo que está ali, nós chegamos ali e absorvemos aquilo. Então, a nossa glândula pineal, ela deveria encaminhar esse magnetismo para o lóbulo frontal. Então, a glândula capta o estímulo magnético e precisa vertê-lo numa ação coerente com o lobo frontal. Ela precisa verter, ela tem que fazer isso. Entenderam? Porque ela não faz. Ela não faz por quê? Porque nós já condicionamos toda vez que chega uma irritação, nós ficamos irritados. É assim que nós nos condicionamos. Então, olha aqui, ó. A completude do fenômeno mediúnico, para que o fenômeno mediúnico esteja completo, ele tem que ser captado pela glândula, tem que ser avaliado e tem que ser vertido para o lóbulo frontal. A completude do fenômeno mediúnico exige um status de comportamento que é inerente àquilo que a espécie humana deve alcançar, o amor incondicional. Entendeu? Amar os inimigos, só o homem consegue. Amar os amigos, qualquer animal consegue. Entenderam por que Jesus falou? Aprendestes com os antigos. Amarás os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque enquanto não amarmos os nossos inimigos, nós não seremos homens, nós seremos animais. Você pode pegar um animal mais selvagem, dependendo da pessoa, ela domina aquilo, ela vai dominando. Porque o animal, ele vai aprendendo o que é um amigo, que a pessoa provê ele, dá comida, é amiguinho, faz carinho. Então, ele ama o dono dele, não é? O cachorro, ele não era um animal doméstico, nós que domesticamos. Dia chegará que o lobo, né, sentará conosco na nossa mesa, igual o cachorro, em algumas casas sempre. Então, gente, amar os amigos. Enquanto nós amarmos apenas os nossos amigos, nós estamos sendo animais. E o fenômeno mediúnico não estará completo. Quando nós falamos de amar os inimigos, só o homem consegue, significa encontrar um comportamento que seja coerente. Por quê? A sensação de mal-estar que nós já envenenamos tanto a nossa glândula pineal, tanto, que a sensação vem e nós encaminhamos errado e temos imediatamente um comportamento agressivo. Entretanto, um cachorro, tu pisa nele, ele vai gritar ainda que ele te ama e às vezes ele até te morde. Mas o dia que alguém pisar no nosso calo e nós não gritarmos, eu estou falando, claro, né, aqui metaforicamente, então nós estaremos tendo um comportamento coerente com a espécie humana. Porque se nós não controlamos a sensação de mal-estar que aquela grosseria nos causou, porque nós ainda nos ofendemos, não é? Nós conseguiremos controlar, sim, o nosso comportamento. Comportamento é passível de ser controlado. Amor incondicional significa, nesse nosso estágio,
que nós já somos a espécie do Adão, né? Nós somos a raça adâmica. A raça adâmica somos nós somos essa raça, seres humanos, muito comprometidos com o nosso passado. Comprometidos, muitos de nós, desde outros planetas, né? Então, na nossa faixa, né, que nós já temos esse condicionamento de dominar, de agredir, né? De forma mecânica, nós fazemos isso, de forma mecânica. Então, nós precisamos modificar isso no comportamento, ainda que pareça que nós estamos sendo hipócrita, mas nós estamos sendo hipócrita, é o esforço que nós estamos fazendo. Então, refletir o amor é usar o lóbulo frontal. Se nós, espécie humana, não utilizamos esse espaço do cérebro na figuração do amor, minuto a minuto, não completaremos a evolução biológica. Não é a evolução espiritual, é a biológica. Biológica. O que ocorre com o lóbulo frontal, essa parte aqui? Cada pessoa tem um lóbulo diferente do outro. Não existe duas pessoas com lobo frontal igual. Não tem. Mas o cérebro animal é igual em todos nós. Por que é diferente? Porque cada um tem usado mais ou menos o seu lobo frontal. Quando nós chegamos no final da nossa vida, se nós fizermos uma ressonância magnética do cérebro, em 99,99%, né, das avaliações lá vai estar escrito assim, que essa região, né, do lobo frontal, ela está, como é que é? Como se ela tiver, como é que chama? É aquilo que você não usa, né? Ela está, enfim, ela está menor, ela emagreceu, né? Consigo lembrar agora. Atrofiada. Atrofiada. Está atrofiado. Lóbulo frontal atrofiado. 99, gente. Por que é atrofiado? Porque não usa. Não usa. Somente se aprendermos a amar, fundamentaremos no terceiro milênio, nós estamos no terceiro milênio, o Homo sapiens na Terra. Por enquanto, nós não somos o Homo sapiens. Nós ainda somos o Homo animalis, vamos dizer assim, né? Nós somos animais, nós aprendemos a trabalhar bastante. Mas quem é que aprendeu a trabalhar? Os animais. O homem, quando ele trabalha, ele tem que trabalhar amando, ciclando essa energia. Se alguém nos ofende, nos agride, o dia que essa agressão não nos atingir mais, nós deixarmos para lá mesmo, não seja só um comportamento, primeiro é o comportamento. Nós começamos a nos comportar do jeito certo. Só gritou, pisou no meu pé, vou respirar. É aquilo que os espíritos falam, né? Você coloca água na boca, mas não toma água. Por que isso? Porque quando nós começamos a nos comportar do jeito certo, acreditem ou não, nós pegamos aquela energia e levamos com a mão, assim, lá para o lóbulo frontal. Porque nós vamos dar espaço e tempo para que o lóbulo frontal possa fazer as análises. Ele é um laboratório de análises. Certo? Veja, o lóbulo frontal é um laboratório onde nós vamos analisar se aquilo é estético, se aquilo é moral, se aquilo é ético. E vamos deliberar. Nós vamos fazer a escolha. Qual a escolha adequada para esse momento? O que precisa ser feito nesse ambiente? É o lobo frontal que diz. Se a pessoa é uma pessoa apegada aos bens materiais,
ao seu dinheiro, e aí, para fazer algum evento de caridade, ela tem que botar a mão no bolso, ela provavelmente, quando chega um estímulo de fora, olha, fulano está aqui, ó, compra essa rifa, ajuda aqui, temos que comprar X cobertores, temos cobertores aqui no Centro Espírita, né, no bazar, o pessoal fala, não, mas nós vamos vender por um precinho baratinho, mas tem gente que não tem nem esse tantinho baratinho, tem que dar mesmo, né, quem está na rua, que mais precisa. Não, mas nós precisamos vender, porque o Centro Espírita, né, precisa daquele recurso. Isso aí é um raciocínio reptiliano, é um raciocínio do hipotálamo. Não é um raciocínio do lóbulo frontal, não é. Portanto, não é um raciocínio de maturidade do senso moral. É aquele espírita pelas metades. Né? Quantos centros espíritas, gente, que tem aquele monte de roupa lá e fica lá estocada, né? E muitas vezes vende e o recurso que vem daquilo não usa para as ações de caridade. Comprar uma cesta, um negócio, não. Usa, às vezes, para aquilo que os próprios espíritas deveriam fazer, colocando a mão no seu bolso, porque a nossa religião, nós é que temos que provê-la, não é? Quando alguém doa alguma coisa para o centro espírita, não é justo que nós usemos isso para pagar a conta de energia elétrica que nós vamos usar lá, sabe? Não é possível que o centro espírita não tenha um grupo de pessoas que consiga prover, e principalmente aquilo, né? Um grupo pequeno, diferente das obras sociais. Né? Normalmente as pessoas doam pensando que aquele recurso vai para a obra social. Então, é um raciocínio. E enquanto nós não aprendemos a amar do jeito certo, às vezes esse amor significa nos afastarmos da pessoa. Há pessoas das quais nós precisamos nos afastar. É porque já tentamos, não é? Nós já tentamos. E o melhor é se afastar, porque toda vez que nos encontramos há um embate, há uma dificuldade, há um problema, então nós nos afastamos, damos distância focal, e nesse período nós vamos procurando um tempo para reelaborarmos a visão que nós temos daquela pessoa, pegarmos o seu lado positivo, aquilo que ela faz de bom, e vamos olhando mais para isso, vamos também modificando em nós algumas coisas, para que lá na frente, quando nós nos reencontrarmos, sejamos outra pessoa e ela também outra. Tenhamos outra face para dar, né? Então, amar o inimigo não significa que uma pessoa que nos fez um grande mal, nós olhemos para ele e o nosso coração não... porque a lei do magnetismo, né? Está no Evangelho também. Darmos espaço e tempo para que ele se refaça perante a vida, nós também viemos nos refazer, né? Mas sem desejar o mal, jamais desejar o mal. Nem nos sentirmos felizes quando ele esteja sob a lei do causa e efeito. Eu sempre digo que os espíritas, nós temos que ter cuidado com a lei de causa e efeito, né? A maneira como nós nos referimos a essa lei, né? Você fez, você vai pagar, você está pagando, todo mundo que está sofrendo está pagando. Gente, não é assim. Ai, entrou um espinho no meu dedo, porque na outra encarnação enfiei o espinho no dedo do outro. Não é assim. Vamos ter calma, né? Vamos raciocinar. Tem muitas pessoas que estão na Terra por amor, não é? Estão em missão,
Quantas mães sofrem? Você fala, meu Deus do céu, o que essa mãe fez na outra vida? Não fez nada. Fulano sofre de uma depressão, de uma coisa. Por que ela está sofrendo? Isso, lei de causa e efeito. Vamos ter calma, não vamos julgar ninguém. Tá bom, meus irmãos? E ficamos aí no lóbulo frontal. Eu quero que vocês meditem nisso, nessa parte do nosso cérebro, para a gente começar a usar toda vez que a gente ama. E mais, hein? Detalhe, toda ação no bem, ela é feita com o lóbulo frontal, não tem como. Por isso que é muito importante a prática da caridade. Se você não tem nada para fazer, você vai fazer alguma coisa, montar uma cesta, qualquer coisa. Você vai estar usando o lóbulo frontal. Deu para entender? Mais ou menos? Aí, às vezes, eu acho que não dá para entender. Deu para entender, sim. Deu, mamãe? Tá? Deu. Minha Um dos mamãe. assuntos que eu mais gosto é a glândula pineal.